Oi, Angélica. Angélica não, Gabriele. Nossa, tô ruim hoje, Gabriele. Tô trocando nome já. Tá uma beleza. Tá bom, apaga a luz da frente aí. Tá ruim demais, né? Ok. Eu disse semana passada que eu queria continuar falando sobre tempo hoje. E, na verdade, eu não inventei nada, tá? Eu só estou trazendo aqui hoje algo que eu li e me abençoou muito lá no ano de 2001, com a Débora recém-nascida. É um livro de páginas muito amarelas, que meu pai tinha na estante dele, embora eu prefira as letras, ele fala sobre números na Bíblia. E foi escrito por um chinês, mas graças a Deus já tem a tradução para a língua portuguesa, para entender alguma coisa aqui. E na semana passada nós falávamos sobre a mordomia do tempo e falávamos que o tempo não é nosso, mas pertence a Deus. E que Deus nos dá o tempo para administrarmos de acordo com os seus interesses, de acordo com sua vontade. E falamos de coisas práticas, né? Seja metódico com o seu tempo, administre bem o seu tempo, não fique atrasando porque os outros não têm que ficar esperando você, e coisas do tipo. Também nós falamos que Deus tem um jeito diferente de contar o tempo. Nós falamos que o tempo é, na verdade, a forma como a forma que o ser humano descobriu para tentar marcar os instantes. Mas Deus é eterno e na eternidade não se conta tempo. Então nós precisamos aprender a entender como Deus trabalha com o tempo. Na verdade, Deus faz uma concessão. Deus muito bondoso ajusta a eternidade dele ao nosso tempo para que nós possamos entender as coisas que ele faz. Mas ainda o tempo é dele. E Deus espera de nós maturidade e seriedade em relação ao tempo que Deus nos dá. Nós vimos que uma pessoa como Jesus pode ter vivido apenas 33 anos na Terra e ter tido uma vida muito plena. E uma pessoa pode viver 90 anos de uma vida fútil, vazia, e que essa pessoa dificilmente poderia dizer um dia, eu vivi. Então, hoje, eu quero te convidar a estudar como contar o tempo, só que do jeito que Deus conta, e não do nosso jeito. E esse é um estudo que marcou minha vida. Eu espero que marque a sua também. E que o Senhor nos dê graça para irmos adiante, ok? Vamos orar? Baixa a cabeça. Vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós temos adorado o Senhor aqui. Eu creio que o Senhor está nessa casa, porque tua palavra me assegura isso. Nós vamos abrir a tua palavra, vamos estudá-la, mas nós reconhecemos que só o teu Espírito pode falar aos nossos corações. O teu Espírito é que convence, o teu Espírito que toca. E eu peço então, Espírito Santo, que o Senhor fale aos corações aqui. Que não encontre resistência de ninguém à tua palavra. Que nós sejamos edificados, que nós sejamos dóceis para sermos ensinados e desafiados a novos projetos, a novos propósitos. Aquilo que vier do Senhor certamente se transformará em bênção na nossa vida. E nós queremos então aprender as lições, aplicá-las e colher os frutos dessas decisões em nome de Jesus. Amém. E eu vou começar falando então sobre o Salmo 90, né? A gente estava falando sobre esse Salmo e eu queria que você visitasse comigo o Salmo de Moisés, que está registrado aqui na Bíblia. O Salmo 90 tem um título aqui na minha Bíblia, mas não é necessariamente o título da poesia, né? Mas ele fala sobre a transitoriedade do homem diante da eternidade de Deus, né? Então, só para você ter uma ideia de como Moisés lida com isso, lá no versículo 3, por exemplo, ele fala que Deus reduz o homem ao pó. E Deus diz para os homens, voltai, filhos dos homens. Então, Deus dá um tempo para a gente aqui na terra, então na hora que Deus fala, volta lá para o pó. Você veio do pó, você volta para o pó. E é Deus que define esse tempo para cada pessoa. Lá no versículo 4, o salmista diz que 1000 anos, aos olhos de Deus, são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. No versículo 5, ele diz que Deus os arrasta, né, os dias, os anos, como a torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada visteja e floresce, à tarde murcha e seca.
Tudo na nossa vida é transitório. É exatamente, muitos poetas usaram essa metáfora para escreverem sobre o tempo e sobre a transitoriedade das coisas. Muitas vezes, os fatos da vida são comparados realmente a flores que brotam pela manhã ou que abrem pela manhã e quando chega ao final do dia, elas murcham. A nossa vida é rápida igual um dia. As coisas da nossa vida passam rapidamente como essa flor que se abriu pela manhã quando o sol raiou e que logo depois murchou no final do dia e acabou. Você dá rosa para sua namorada, para sua esposa, ela fica muito contente, mas você sabe que daqui a 2 dias aquela rosa pode jogar fora, porque não é. Já era, né? Cheira até mal na cozinha, ninguém mais quer saber daquela rosa. A nossa vida é assim, ela passa rapidamente. E o salmista tinha essa noção. Já foi. A Anice fala sempre, agora já foi, né? No versículo 7 em diante, ele fala que nós... Agora, olha que interessante. De repente, ele muda de clima, ele fala, tu nos consola, nós somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A Bíblia está falando que o tempo passa para nós e as coisas acabam por causa do nosso pecado. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é morte. Toda vez que eu vou a um velório, toda vez que nós estamos diante da notícia da morte de uma pessoa, e quando eu estou ali naquele momento, eu lembro disso, a pessoa está ali, eu um dia estarei, se o senhor não voltar antes, todos nós estaremos um dia, se passarem 150 anos, porque nós somos pecadores e é o destino de nós. É o destino que está proposto a nós por causa do pecado que nós temos. E quando ele olha isso, então nós descobrimos que o nosso tempo é encurtado, muitas vezes por causa do que nós praticamos em nossa vida. Eu não estou falando que todo mundo morre por causa disso. Mas a morte em si é consequência do nosso pecado. Né? Não era plano de Deus que nós morrêssemos. O Senhor criou o ser humano com vida eterna, mas ele disse, se você comer do fruto, morrendo, morrerás. Que é o texto original. Na hora que você morre, você corta, porque a nossa tradução fala certamente morrerás, né? Mas na hora que o texto original é morrendo, morrerás. Quando se corta o fluxo, a relação que há entre nós e Deus, a morte espiritual gera a morte física depois. E a consequência. Mas aí, por causa disso, Moisés levanta uma pergunta lá no versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se você for muito forte, chegam a 80. Mas aí o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, então ele faz essa oração, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, existe uma forma de contar o tempo. Eu vivi 49 anos e alguns meses, e um mês e um pouquinho, até agora. Mas eu tenho aprendido pela Bíblia que Deus conta o tempo da minha vida de um jeito diferente desse. Esse é o jeito que está contado lá desde a certidão de nascimento. E como nós contamos pelo calendário, sua vida também. Você pode ter aí 17, 18, 20, 23, 45, 70 anos, não interessa. Você tem a sua idade, mas Deus conta o tempo da sua vida de um jeito diferente. Há uma oração para que nós aprendamos a contar o tempo do ponto de vista do Espírito. Essa é a contagem que vai valer para Deus. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Tá? Então eu vou começar. Eu ia começar. Eu vou começar. Não era nada disso. Lia, deu um pau aqui, tá, filha? Mas agora vai ser assim. Vamos lá. Então nós vamos de Ageu capítulo 1. Não era Ageu capítulo 1, perdão, volto. Eu quero Ageu capítulo 1. Vamos lá. Ageu capítulo 1. Tá diferente isso aí. Mas, enfim, vamos lá. Eu não quero ficar brigando no computador, porque eu acho muito chato isso. Ageu capítulo 1. A página deve estar colada na sua Bíblia, se ela for de papel. Eu quero ler os versículos 5 até o 11, pode ser? Olha o que Deus fala por meio do profeta para o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado.
povo tinha voltado, né, do exílio, mas eles estavam muito preocupados em reconstruir suas casas e tudo mais. Eles achavam assim, eu tenho que estabelecer minha casa, acabei de chegar aqui, arrumar meu quintal e tal. Considerai o vosso passado. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fatar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, o Senhor diz, por meio do profeta, que ele pede que o povo de Israel faça uma reflexão sobre o passado recente e até sobre o passado antigo deles. E o que estava acontecendo naquele momento é que eles estavam trabalhando muito trabalho, mas pouco resultado. Esse trabalho não era rentável. Havia necessidades básicas que eles não estavam conseguindo saciar. Eles comiam, por exemplo, mas a comida não era suficiente para fartar, para saciar a fome. Eles bebiam, mas não matavam a sede. O salário escorria entre os dedos e rolava todo. Ele falava assim, cadê? O que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. É como se você tivesse os bolsos da calça furados aí, você coloca e cai tudo lá embaixo. Esse era o quadro daquele povo, estava trabalhando tanto. Agora aqui ele está falando de assunto relacionado à administração da casa, finanças, mas você já percebeu na sua vida épocas em que você faz, realiza e nada acontece, nada volta, não tem um retorno? Não precisa ser financeiro. Às vezes, na própria vida escolar, em várias áreas, a gente semeia tanto, e cadê o retorno disso que a gente está fazendo? Era problema deles ali. E várias adversidades. A Bíblia fala que o Senhor interferiu até na natureza, no versículo 11, para que o povo colocasse a mão na consciência e entendesse que eles estavam invertendo prioridades. Versículo 10 fala que que os céus estavam retendo orvalho e a terra estava retendo os frutos. Mas tem um porquê, que não está aí, está um pouquinho antes. Olha lá no versículo 2. O que o povo estava dizendo? Versículo 2 fala que o povo diz, não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Você pode interpretar a casa do Senhor, naquele tempo era o templo mesmo. Você pode interpretar hoje a igreja, você pode interpretar a sua vida, porque você é casa do Senhor. Interprete como você queira. Se tem algo que precisa ser edificado antes do que qualquer coisa em nossa vida, é a morada de Deus no nosso coração. Nós, muitas vezes, damos mais importância aos nossos planos de entrar na faculdade, aos nossos planos de manter o emprego, de dar a nossa melhor aula, de passar no concurso. Tudo isso é importante. Deus não está falando que não é importante. E é lícito e é justo. Deus não está dizendo que são coisas erradas. Mas primeiro a casa do Senhor. Primeiro o Senhor. Quando a gente vai administrar o tempo, primeiro é de Deus. Buscai primeiro o seu reino, a sua justiça. As outras coisas são acrescentadas. E aqui o Senhor permitiu que as coisas estivessem sendo sacadas para o povo entender. Primeiro é o de Deus. Primeiro é o de Deus. Primeiro é o de Deus. Quando a gente entende que primeiro é o de Deus, a nossa rotina toda se organiza. Vou falar do meu filho. Meu filho descobriu que ele tem pouca lição de casa. Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas, mas estou acreditando nele por enquanto, mais ou menos. Então ele vira para mim e fala, pai, eu tenho só uma lição. Ele falou isso ontem. Eu tenho só uma lição e é para terça-feira.
Tá bom. E quando estamos chegando em casa e fala, pai, eu lembrei que eu tenho uma outra lição para segunda-feira. Eu tenho que fazer uma história em quadrinho, X quadrinhos, eu já fiz 3, faltam 7. Muito bem. Quando você vai fazer? Ah, eu vou fazer domingo. Eu falei, domingo não. Não quero que faça domingo. Por causa do que eu falei semana passada. Eu não quero família comprometida com o estudo domingo, exceto se for uma necessidade premente. Ele tem a sexta-noite para fazer, ainda não fez nada o dia todo. Ele tem o sábado inteiro para fazer. Não precisava ter o sábado. Se tivesse na sexta, estava sobrando o sábado para jogar bola, né? Domingo não. Porque primeiro vem o Senhor. Então eu vou estabelecer a rotina da minha casa em cima do dia que é de Deus. Esse dia é santificado. Esse é o sentido de santificado. Ele é consagrado. O resto vai girar em torno disso. Se não fizer, é problema seu. Agora presta atenção. Você está achando engraçado, né? Porque você vai ter seus filhos e você vai saber como é que é. Quando a gente não organiza, a gente fica debaixo de jugo de escravidão. A escravidão consiste no ato de você se sentir exatamente tolhido da sua vontade, da sua liberdade, da sua autonomia, e você faz sempre o que os outros querem. E presta atenção, você vive num mundo tão dominado por dinheiro, que tudo aqui é dinheiro no mundo. Tá? Independente de ideologias, o mundo gira em torno de dinheiro. E é o seguinte, você tem que produzir, e eles querem você inteiro para eles. Só que eu não pertenço a eles. Eu pertenço ao Senhor. Eu não vou ter 2 patrões, eu tenho só um patrão. Jesus de Nazaré. Ele é o meu patrão. E o seu patrão quem é? Estava em um versículo, mas eu não lembro exatamente. O Senhor falava que você pode escolher o jugo do Senhor ou o jugo do faraó, por exemplo. O jugo do Senhor é sempre melhor. E a gente precisa aprender a fazer essas escolhas. Eu queria que você fosse comigo a Juízes e que você observasse o que o Senhor nos ensina nesse livro precioso. Eu ainda não cheguei na parte do tempo. Eu vou chegar lá, viu? Você deve estar pensando o que isso tem a ver com o tempo. Eu queria que você fosse a Juízes, capítulo 2, versículo 14. Quando começa o livro de Juízes, ainda temos Josué ali, e assim que Josué morre, o povo de Israel continua fazendo suas conquistas e tal, né? Mas antes de ler o 14, eu quero ler o começo do versículo do capítulo 2. Diz que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. E Deus mesmo deu um recado para o povo. Mais ou menos assim. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribarei seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando hoje do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou, e por isso chamaram o lugar de Boquim, sacrificaram ali ao Senhor. Você entendeu o que Deus falou? Deus tinha dado uma instrução muito clara, é para entrar, expulsar o inimigo e povoar a terra. Essa terra eu prometi a Abraão e pela minha aliança eu vou entregar para vocês. Mas era para expulsar os povos de lá. Era para expulsar, porque se ficasse ali, aquele povo seria laço e em breve haveria a transmissão da cultura daqueles povos. E quando a gente fala de cultura, está falando de toda a adoração, da idolatria e dos hábitos que os outros povos tinham. Essa cultura vai chegar e essa cultura vai ser laço para vocês e essa cultura vai afastar vocês da minha presença. É o que Deus estava falando para eles. Mas o povo desistiu de buscar a terra ou de expulsar os inimigos. O povo decidiu conviver com o inimigo ali na casa do vizinho. E o Senhor mandou recado, como assim?
Eu não disse que era para expulsar? Eu não disse que não era para sobrar ninguém aí? Então, por causa disso, agora, esse pessoal vai ficar aí. E esse pessoal vai selar a sua vida. E olha lá, então, no capítulo 14, no versículo 14, por exemplo, diz que o povo deixou o Senhor e foi servir a Baal e a Astarote. Então, versículo 14, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e Deus os entregou nas mãos dos espoliadores que os pilharam. As pessoas invadiam as terras e roubavam seus animais, roubavam suas plantações e tudo mais. E os entregou nas mãos dos seus inimigos e eles não puderam resistir a eles. Isso é jugo de escravidão. É quando na nossa vida se abrem portas e que, infelizmente, o diabo começa a ocupar ou a área financeira, ou a área dos relacionamentos, ou a área física, doenças. Alguma coisa começa, mas na verdade foi porque a gente deu a brecha. Porque era para cortar o laço. Né? Eles sofreram pilhagem. Versículos 19, 22. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, porque o povo sempre clamava, né? Quando se vinha apuros, o povo clamava, e Deus levantava um juiz, e o juiz promovia uma libertação. Nós temos várias histórias de juízes aqui. E depois que vinha a libertação, o povo se endireitava e andava na linha perante o Senhor durante o tempo em que aquele juiz estava exercendo o seu papel. Mas aí, o juiz morria. Olha lá o versículo 9. Falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, e nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança que ordenara dos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então Deus reforça que não vai mais expulsar aqueles povos, porque eles optaram por viver ali convivendo com o pecado. E olha o versículo 22, diz que Deus ia fazer isso para pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Então o Senhor deixou aquelas nações ficarem, e não expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Engraçado que eu estava lendo esses textos hoje, e tem um lugar em que fala assim, claramente, que aquela geração de Josué serviu o Senhor, mas quando morreu Josué e toda aquela geração, diz que se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E eu fiquei pensando nisso. Eu tenho meus filhos aqui. Eu espero, em nome de Jesus, que quando eu não estiver mais aqui, se nós não estivermos no céu, esses meus filhos tenham conhecido o Senhor e que levem à frente aquilo que nós estamos fazendo. Mas eu espero que quando eles tiverem os filhos deles, eles transmitam para os seus filhos o legado, porque se eles não transmitirem, a geração que vem depois se afasta. Eu tenho visto uma leva de jovens que tem se afastado das igrejas. Vocês conhecem vários, que estão lá no meio de uma escola evangélica, vocês conhecem um monte desses. Vai olhar e você vai descobrir que os avós, os bisavós, eram todos servos fiéis na casa do Senhor, mas o legado não foi passado para os filhos. O legado não é passado, dispersa. Então eu preciso que eles aprendam a fazer o que eu faço hoje, para que um dia eles levem adiante. E você vai ter o seu ministério, é sua função, você que já é pai, você que vai ser pai um dia, é sua função transmitir o legado do conhecimento de Jesus para essas pessoas, para os seus filhos, porque eles vão levar adiante. Ai de nós, se surgir depois uma geração que não conhece o Senhor. Vai todo mundo embora da igreja. Vai. Porque vai mesmo. Muitos voltam, graças a Deus. Eu perdi o contato com todos os adolescentes da minha igreja, os do meu período, os da minha fase. Perdi o contato com todos eles. E aí pelo Facebook eu comecei a reencontrar alguns. E hoje, graças a Deus, eu vejo que muitos daqueles que eu achava que nunca mais ia encontrar na vida, eu vejo que muitos deles estão se fortalecendo na fé e começam a postar as coisas sobre Jesus Cristo e as coisas de Deus. Mas não são todos, são alguns somente.
Mas eu queria falar mais ainda, não posso perder tempo aqui. Pilhagem pelos midianitas, vai ao capítulo 6, então, né? Então aquele povo estava fadado a ser provado pelos inimigos mesmo, a ser provado pelos inimigos, né? Capítulo 6, versículos 1 a 6, diz que Israel fez o que era mal perante o Senhor, aqui depois de Débora e Baraque, se não me engano. Então Deus os entregou nas mãos dos midianitas 7 anos, os midianitas saqueando as suas terras. Eles plantavam, chegava o inimigo e levava tudo embora. Por isso, então, eles fizeram covas, né, as covas que estão nos montes, lá nas cavernas, fortificações, porque toda vez que Israel semeava, os midianitas, junto com os amalequitas e também outros orientais, subiam contra eles, se acampavam, destruíam a terra, né, e não deixavam nem sustento. Sem sustento o povo se enfraquece. Enfraquecido o povo pode ser dominado por outro. Era estratégia de guerra. Então havia armação bélica contra eles mesmos. Aí diz que, versículo 5, subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Os inimigos vinham como gafanhotos. A metáfora indica que eles vinham aos montes. Gafanhotos vão em nuvem. E quando eles passam como nuvem, eles destroem tudo que eles veem pelo caminho. Não sobra nada. Era assim que Israel estava sendo pilhado. Mas por quê? Tomou decisão errada e se afastou do Senhor. Mais uma vez, lá no capítulo 9. Capítulo 9, então você vai ter a história de Gideão aqui, depois o filho de Gideão. O filho de Gideão faz uma barbaridade. Ele mata 70 irmãos. Gideão tinha 70 filhos, ele matou todos os irmãos. Ele criou aqui uma celeuma política. Ele falou: quem que vocês querem que lidere? É melhor que um lidere ou que todo mundo lidere? Olha lá, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos da sua mãe, falou a toda a geração da casa do pai, da sua mãe, dizendo: falai aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Quem vos parece melhor? Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, Jerubaal era Gideão, todos filhos de Gideão dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Eu também sou osso vosso e carne vossa. Aí eles confabularam, e eles falaram, e eles acharam boas aquelas palavras. Diz que o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Falaram: ele é nosso irmão, é nosso sangue, nossa carne, tá tudo certo. Então eles deram 70 peças de prata. Com essa prata, ele pagou uns homens levianos que o seguiram. Esses homens mataram todos os irmãos. Você está vendo traição, você está vendo violência, corrupção. Parece até atual a coisa, né? Versículos 22. É verdade, nada é novidade, viu? Tudo já aconteceu. Versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E eles se houveram aleivosamente, traiçoeiramente contra Abimeleque, porque Deus tinha que fazer a vingança por causa da morte daqueles 70 filhos de Gideão. E conspiraram para matar. Não conseguiram, mas lá no final do capítulo, o Abimeleque morre, porque uma mulher, quando eles fizeram cercar a torre de Siquém, para atacar a torre e matar as pessoas ali dentro, uma mulher jogou uma roda de moinho lá de cima, caiu na cabeça do Abimeleque e ele morreu. Deus mesmo fez a vingança. Mas o assunto aqui era ganância, poder. Então você vê assim, quanta coisa ruim acontece no meio do povo de Deus, porque o povo toma decisões erradas. Vexame, vergonha e opressão, capítulo 10, versículos 7 e 8, né? Fala que depois desse momento todo, houve alguns juízes aqui, e depois desses juízes, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, porque de novo os israelitas abandonaram o Senhor. E entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais neste mesmo ano vexaram, oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que estavam em Gileade. Então essa é a constante do livro de Juízes, é sempre assim. O povo se afasta, o povo esfria, vem o juízo. E o juízo em forma de escravidão mesmo. Existe um jugo de escravidão.
E eu queria falar de tempo, não do jugo de escravidão. Então eu vou convidar você agora a visitar comigo Atos, capítulo 13. Daqui a pouco a gente vai voltar a Juízes, tá? Deixa o dedo aí, embora eu não vou deixar o meu. Mas você tem mão para isso aí. Eu queria que você fosse, então, ao livro de Atos, capítulo 13. Você é uma pessoa inteligente. Eu até agora te ofereci uma série de informações ou de imagens. Elas estão todas penduradas no varal. Daqui a pouco a gente vai usá-las, ok? Tenha paciência comigo. Então, Paulo foi chamado a dar um testemunho em Antioquia. E olha o que Paulo fala. Deixa eu ver outro texto antes. Tenha paciência comigo mais um minuto. Ok. Eu vou ler um versículo que está em 1 Reis. Segura em Atos aí, tá bom? Eu vou ler um versículo de 1 Reis. Presta atenção. No ano 4, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos lá daqui a pouquinho, tá bom? No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Vocês entenderam? Ele está fazendo uma contagem de 480 anos a partir da saída do Egito. Ele fala depois de saírem os de Israel. E essa contagem de tempo termina no 4º ano do reinado de Salomão, quando ele começa a construir o templo. Então, o historiador de Reis, inspirado pelo Espírito Santo, diz que houve aqui 480 anos. Guardar essa informação? Então eu te convido agora a Atos. Olha, vamos ver o que Paulo disse ali. Paulo levantando-se, versículo 16, né? Fazendo o sinal com a mão de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. E depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Se você é uma pessoa que presta atenção, você já deve ter percebido que parece haver uma discrepância, porque o escritor de Reis disse que desde a saída do Egito até o ano 4 de Salomão, foram 480 anos. Mas se você prestou atenção ao discurso de Paulo, Paulo diz que no período do deserto foram 40 anos, que estão ali. Até o término do tempo dos juízes, foram 450 anos. E depois teve o reinado de Saul, que foi de 40 anos. Paulo falou isso também. E isso é histórico, nós sabemos isso. E Davi, depois, ele menciona Davi. E se você abrir 2 Samuel, que eu não vou abrir agora, mas está lá registrado, diz que Davi reinou 40 anos. E se você pensar no templo de Salomão, se Salomão começou a levantar o templo no 4º ano, você pode pensar em 3 anos, até o 4º ano. Somando tudo isso, dá 573 anos. Mas 1 Reis fala de 480 anos. Ou, quem escreveu 1 Reis não foi inspirado pelo Espírito Santo, ou Paulo não foi inspirado pelo Espírito Santo, ou há um segredo que a gente precisa aprender. Agora, o relato de Paulo é histórico. 573 anos históricos. Mas a gente tem que entender algumas coisas, então, e é exatamente isso que eu queria entender. Como é que para Deus 573 viram 480? Por que Moisés tem de dizer ao Senhor: me ensina a contar os meus dias? Porque eu creio que o escritor de Reis foi inspirado pelo Espírito Santo, e eu creio que Paulo também foi inspirado pelo Espírito Santo.
Agora, aquela data dos 40 no deserto, aquele é histórico, não dá para mexer nessa data. Não pode haver discrepância ali. O reinado de Saul e o reinado de Davi também estão registrados nas crônicas como 40 anos. Crônicas históricas. Aquilo era documento real. Ali não deve ter falha. E mesmo quando ele fala que Salomão começa a construção do templo no 4º ano, isso é um registro histórico. Se houver alguma confusão, ou se houver algum segredo, esse segredo só pode estar naquele período de 450 anos. Que Paulo não menciona nada e nós não temos muitas informações. Então eu te convido a voltar ali. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas, então voltemos aos Juízes. Né? Você está vendo ali. Então pode pegar sua calculadora, por favor, e deixa lá 573, por favor. Tá bom? Abriu a calculadora? É sério? Pode abrir. Faz bem. Mas não me interessa que você vá na frente, interessa que você vá junto, embora esteja tudo lá no quadro. Tá? Não seja apressadinho, não. Pois é, você já foi, né? Juízes capítulo 3, versículo 8. Otoniel tinha libertado Israel, né? Mas depois, aliás, antes de Otoniel, né? O povo de Israel já tinha se afastado do Senhor. E olha, ele fala então no versículo 8 de Juízes. 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins, ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Agora presta atenção, em que lugar eles estavam? Mesopotâmia é o lugar que Deus tinha prometido para eles. Era a terra em que eles deveriam morar para servir ao Senhor. Eles estavam na terra que Deus tinha prometido, na terra em que eles deveriam gastar a sua vida vivendo para Deus, debaixo da direção de Deus, tivesse juízo ou não. Mas era para ser a direção de Deus. Mas porque eles se afastaram e se entregaram aos ídolos, eles ficaram debaixo da direção de um ímpio, que os torturou, que os oprimiu, que os escravizou. Esta não é uma boa liderança, essa é uma liderança negativa. Então eu não vou contar 8 anos, eu vou contar menos 8 anos. Porque eles não passaram esses 8 anos debaixo da direção de Deus. Eles passaram esses 8 anos debaixo da direção do outro. Então, subtrai a 8 aí. Então vamos a Eglon, que está lá em 3,14. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas e tal, e o Eglon ajuntou os amonitas, os amalequitas, feriu Israel, tomaram as cidades deles, e os filhos de Israel serviram a Eglon por 18 anos. De novo, eles estavam sendo dominados e servindo não a Deus, mas a um ímpio. Essa não é uma boa servidão. Isso não é um tempo positivo, isso é um tempo perdido. Tira 18 aí da sua conta. Vamos até Jobim, Juízes capítulo 4, versículo 3. Jabim, né? Deus havia entregue os israelitas a Jabim, rei de Canaã. Canaã, gente, era a terra deles. Mas quem estava governando era outro, e não era de Deus. E Cis era o comandante desse exército. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e fazia 20 anos que ele estava oprimindo os israelitas. 20 anos perdidos. 20 anos jogados fora. Tire aí da sua conta. Mais para frente, quando você chega a Gideão, né, os midianitas, já lemos isso, capítulo 6, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, então o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, debaixo do jugo de outro povo, porque se afastou do Senhor. Filisteus, capítulo 13, versículo 11. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos.
até que vem Sansão. Bom, você vai falar para mim, Fábio, você está pulando aí no meio, capítulo 10, né? Que tem só o Jefité. E aqueles 18 anos lá? Lê direitinho lá, viu? Lê direitinho. Ele fala que naquele mesmo tempo, vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18, eu estou no 10, versículo 8. Porque essa não está na lista, mas veja lá. Oprimiram a todos os Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus. Onde estavam esses? Eles estavam em Israel? Eles estavam na terra que Deus tinha oferecido para eles? Por aqueles que não atravessaram o Jordão. Você sabe que Deus tinha prometido uma terra, mas 2,5 tribos, Gade, Ruben e meia tribo de Manassés. Quando chegaram à beira do rio Jordão, falaram assim, o negócio é o seguinte, Moisés, essa terra aqui é muito boa para nós, aqui tem bastante pasto, nós somos povo de gado, seguinte, a gente não quer ir para lá, a gente quer ficar aqui, tá bom? Não nos interessa, não é a vocação de Deus para nós, nossa vocação é ficar do lado de cá, porque nós já somos gente de gado. Moisés dá uma bronca federal neles. Você devia ler o que Moisés fala. Você ia entender muito sobre as coisas da igreja se você entendesse os princípios que há no Velho Testamento. Ali você não tem igreja, ali você tem povo, mas os princípios valem. Sabe o que Moisés falou para aquelas 2,5 tribos? Por que vocês estão desanimando o coração do povo? Aquelas 12 tribos tinham de atravessar até o rio e tinham de tomar uma terra, e havia reis importantes para vencer, e havia cidades grandes para vencer, e aquelas 2 tribos eram importantes, e a tribo de Ruben era uma tribo numerosa, havia muitos guerreiros, havia muita gente importante, e eles falam assim, desculpa Moisés, isso não é para nós, vou ficar lá de cá. Como você acha que se sente o resto que atravessou? Se fosse você, a tribo de Judá, se você fosse de Issacar, se você fosse de Naftali ou de Zebulon, como você se sentiria sabendo que Ruben e Gade ficam para lá? E vai você para a trincheira. Você com sua mulher, com seus filhos, com seu gado, com suas coisas. Como você se sentiria? Pode falar. Isso é o que acontece toda vez que a gente fala, essa parte aqui não interessa para mim. Aquela parte, essa não é meu chamado. Isso, aquilo não é. Não é assim que funciona, meu querido. Quando você faz isso, você desanima o coração dos outros que foram para frente. É por isso que nós somos um. Você olha aí, você fala, isso aqui está muito disperso. Isso aqui está muito disperso. As pessoas estão mesmo. Sabe por quê? Porque está cada um cuidando do seu umbigo. Não vou aliviar hoje, não. Eu não vim aliviar, eu trouxe a palavra porque Deus mandou trazer. Que na igreja funciona assim. A gente está aqui para tudo. Porque a sua guerra é a minha guerra. A sua vitória é a minha vitória. Eu não participo do ministério infantil, não tenho nada com o ministério infantil. Mas se precisar de mim, pode contar comigo. Não me interessa. Não gosto de dar aula para criancinha. Nem sei falar a linguagem deles. Não sou engraçado. Não sou bom para isso. Sou muito bravo. As crianças vão morrer de medo de entrar embaixo da cadeira. Não sirvo para isso. Não sirvo para tal ministério. É à tarde. Eu tenho... tá bom. Mas não reclame depois porque os outros animam. E, ninguém faz nada. Claro que não vão fazer. Onde estava você? Onde estava você? Fala aqui para mim. É fácil fazer um trabalho do vulto, que é o trabalho de Singapura, sozinho? Vocês que trabalham. Se metade da equipe virar as costas, como é que vocês se sentem? Duas tribos e meia. E Moisés deu uma ensaboada geral para eles. Vai ler o texto, está lá em Números, né, pai? Números, ele estava achando lá. Uma ensaboada geral. E ele falou, vocês estão desanimando o coração dos seus irmãos por causa disso. E aí, então, eles se comprometeram a entrar na terra,
e deixaram as mulheres e as crianças estabelecidas na cidade. Olha que loucura. Largaram, foram embora e ficaram ali até que a terra estivesse conquistada para voltarem. Mas eles não quiseram a herança que Deus tinha para eles. Não quiseram herança. Esses 18 anos aqui estão fora da herança. Não eram os 18, não estava dentro do terreno que Deus tinha dado. Era outra coisa. Bom, você fez as contas? Quanto que deu? Não, você errou sua conta. Deu quanto? Deu 480? Você entendeu? Como é que Deus conta o nosso tempo? O tempo da nossa vida é contado de acordo com o tempo que a gente está debaixo da presença, da direção de Deus, a gente está fazendo o que Deus quer da nossa vida. Esse é o tempo que Deus conta. O tempo em que a gente está escravizado, o tempo em que a gente está fora da vontade de Deus, o tempo em que a gente não está atuando pelo Senhor, no tempo em que a gente está misturado com o mundo, fazendo o que o mundo quer, no tempo em que a gente aceita, a gente vira as costas do Senhor e decide viver o que o mundo vive, ouvir o que o mundo ouve, ver o que o mundo vê, fazer o que o mundo faz. Esse tempo Deus não está contando na sua vida. Você pode ter 45 anos de idade e você pode ter 5 na presença de Deus, e é esse tempo que Deus vai contar na sua vida. Porque o relato de Reis não é o relato histórico, é o relato do tempo de Israel debaixo do governo de Deus, não do governo dos outros. Debaixo do governo de quem você está hoje, meu querido? Quem está governando sua vida hoje? Quem está governando sua vida? Eu fico pensando quanto tempo da minha vida eu perdi. Eu não tenho 49 anos e pouquinho na presença do Senhor. Embora eu tenha nascido no domingo, na hora do culto. É verdade. Eu estava lá. Não. Contam as más línguas. Não, a língua contou era boa. Contam que quando eu nasci, acabando o culto lá na igreja, já tinha um recado, um mural da igreja. Lá nasceu o filho de Crane da Silva. Aí então a igreja desce, sai do culto, eu estou sabendo da notícia. Nasci na hora do culto. Isso não quer dizer que eu tenha vivido 49 anos na presença de Deus. Passei 49 anos dentro da igreja, nunca me afastei da igreja. Mas eu não posso dizer que eu vivi 49 anos na presença de Deus. E você, meu querido? Você vai esperar quanto? Quando o Senhor fala de mordomia do tempo, ele está falando dessas coisas. Ele quer ser o dono da sua vida o tempo todo. É o Senhor que vai fazer a sua agenda. É o Senhor que vai fazer a sua agenda, não é você. Porque é tempo de edificar essa casa. Mas essa casa tem que ser edificada de acordo com os padrões de Deus, com os parâmetros de Deus, de acordo com a vontade, com os propósitos, com os planos do Senhor para a sua vida, não com os seus. O tempo é dele. O tempo é dele. A mensagem é curta, grossa e feia, mas ela está na Bíblia. Estou te provando com matemática, para você não vir discutir depois. O melhor lugar que você podia estar hoje é aqui. Amanhã também será, a menos que seja de outra igreja. Você tem que estar onde Deus te mandar. Mas eu queria fazer mais 2 considerações feias, muito feias, tá? Mas eu tenho que falar as coisas porque Deus tem falado no meu coração. E eu preciso dizer, presta atenção no que você está fazendo com a sua vida. Presta atenção. Lucas 17 conta uma história de Jesus curando 10 leprosos. Você conhece a história? Pode abrir lá em Lucas se você quiser. Se eu disser alguma besteira, você pode me corrigir. Eu estou aqui na frente falando, meu querido, eu falo essas coisas feias, eu cobro de você, eu sou igualzinho a você. Você acha que também eu não penso assim, eu estou cansado, aquele povo está disperso, eu preciso corrigir um pacote de prova, eu tenho uma prova para finalizar, para entregar na segunda-feira, eu não sei como é que eu vou fazer, porque amanhã eu já vou estar aqui de manhã, tarde e noite.
não sei como é que eu vou fazer. Mas a madrugada é longa, dá tempo. Tem importância. O tempo de Deus não vou tirar. Ele é de Deus, não é meu. Deus que me dê forças, né? A Bíblia não fala que os que esperam no Senhor renovam suas forças como águias? É para essa hora. É para essa hora. Não é para quando você está descansando, né? Você está descansando, você está descansando. O Senhor vai renovar a força quando acabou a força. Então, está tudo no esquema. Como diz o Francisco, está no roteiro. Ele nem está aqui para se defender. Mas em Lucas 17, diz que Jesus estava passando por um caminho que ficava entre Samaria e Galiléia, né? Ele estava indo para Jerusalém e passou, acho que na divisa lá dos territórios. Aí quando ele entrou numa aldeia, o nome da aldeia não é mencionado, 10 leprosos saíram em direção dele. E ficaram de longe, acho que a lei ordenava que fosse assim, né? E saíram gritando, tem misericórdia de nós, compadece de nós, mestre. E quando Jesus viu aqueles homens, Jesus falou, vão lá, vão se mostrar para os sacerdotes. Era o rito da lei. O leproso tinha que comparecer perante o sacerdote examinava e dizia se a pessoa estava doente ainda ou se tinha sido curado. Jesus não cuspiu, Jesus não jogou areia, Jesus não falou nada, Jesus vai lá. E indo no caminho eles foram curados. E eles estavam isso, quando eles foram, como é legal a obediência, né? Como é legal a obediência. Jesus falou, vai. Eles poderiam falar assim, não, eu tô aqui, ó, minha mão como é que tá, ó, caiu minha orelha, vou nada, tá aqui. Aí Jesus falou, vai lá. Então tá, eles estão indo, com metade da perna. Mas quando eles chegam lá, eles estão curados. E eles estão indo, chegam lá curados. E aí, você conhece a história. Um deles voltou para dar glória a Deus. Prostrou-se com o rosto em terra e adorou Jesus. E a Bíblia, o Lucas, ainda orientado pelo Espírito, fala, o samaritano. Os galileus mesmo não estavam nem aí. Como se Jesus não tivesse feito mais do que sua obrigação. Mas volta um para adorar o Senhor. Mas o texto é óbvio. Qual foi o sentimento que levou aquele homem a voltar diante do Senhor e agradecer a Ele e adorar? Foi gratidão. Quando Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, esse constrangimento é um sentimento que aperta o nosso coração, que leva Paulo a dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele não estava falando que ia cair um raio na cabeça dele. É que o que ele sentia dentro dele era tão forte, era tão intenso, que ele falava assim, eu morro se eu não fizer isso. Eu tenho de pregar o evangelho. Paulo sabia de onde tinha sido tirado. Paulo sabia a transformação que Jesus havia operado nele. Paulo teve um encontro fatal com Jesus no meio do caminho, com toda aquela luz brilhando, aquele negócio todo, aquela cegueira de 3 dias, uma cura miraculosa. E Paulo falava, como é que eu posso pensar em fazer outra coisa que não seja pregar o evangelho? O amor de Cristo nos constrange. E você sabe que na Bíblia a lepra simboliza o pecado. 10 leprosos estão condenados à morte. O pecador está condenado à morte. Mas Jesus vê aqueles leprosos, eles pedem misericórdia. E Jesus fala, vão lá. Estou curando vocês. Quantos voltam para adorar o Senhor? A gente não faz as coisas para o Senhor, porque a adoração é tudo isso que nós fazemos. A adoração a gente fala que é estilo de vida. A adoração não é tocar o instrumento e cantar. Isso faz parte da adoração. A adoração é o nosso comprometimento da vida, da mente, do espírito, do corpo. É o comprometimento do nosso ser com a vontade de Deus. A nossa vida é para adorar a Deus. Quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou pregando, quando eu estou arrumando as cadeiras, eu estou no trânsito. A nossa vida é uma adoração, é um ato de adoração a Deus. E esta adoração é motivada porque há em nós uma gratidão que nos diz, ai de mim se eu não fizer isso. Passa pelo seu coração isso. Ai de mim se eu não me envolver com as coisas de Deus. Ai de mim se eu não fizer algo pelo Senhor. Ai de mim. Não que Deus precise, porque a minha força é grande, porque minha habilidade é enorme. Não é por causa disso. É porque eu preciso disso. Eu morro se eu não puder ir à igreja. Se eu não puder ministrar o Senhor, eu morro. Você não se sente assim? Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei onde Ele me colocou.
Eu sei o que ele fez comigo. O que ele fez com você? O que você era antes? O que você é hoje? O que vale mais do que essa gratidão, meu querido? Sabe por que nós estamos dispersos? Porque a gente se esqueceu de onde a gente era e o que a gente está fazendo hoje. Quem aqui ia para o céu antes do teu encontro com Jesus? Opa. Quem aqui foi resgatado do inferno por causa daqueles cravos, daquele sangue que foi derramado por nós? Como é que você retribui a isso? Primeiro eu tenho que cuidar das minhas coisas. Meu querido, pelo amor de Deus, não ofenda o Senhor. Não me ofenda o Senhor. Você não é um pastor falando com você, não é o líder de uma igreja. Você que está na Água da Rocha desde que nasceu, sabe que nunca foi pretensão fazer uma igreja. Ela brotou porque Deus formou. Mas por que Deus formou? Porque um grupo de pessoas decidiu que ia consagrar sua vida, adorar o Senhor, custasse o que custasse, porque as nossas vidas foram resgatadas do fogo. Meu querido. Para aquelas pessoas que se dispuseram a servir o Senhor integralmente, que andaram dentro da lei do Senhor naquele período, sobrou azeite, sobrou trigo, sobrou chuva, sobrou fruto, porque a terra manava leite e mel. Deus não mudou a terra. A vida cristã continua sendo cheia de experiências marcantes, maravilhosas. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor cuida das nossas vidas. E quem tem disposto sua vida nas mãos do Senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Não falta nada. Não falta. O Senhor cuida de nós. Mas muitas vezes nós somos como aqueles 9. Jesus me salvou. Agora eu vou curtir minha vida. Não faça isso, meu querido. Você devia voltar aos pés de Jesus, se curvar lá e falar: o que o Senhor quer que eu faça? Agora que o Senhor fez tudo isso por mim, eu estou aqui. Esse é o jugo do Senhor. Esse não é o jugo da escravidão. O jugo do Senhor vale mais. Eu tenho rasgado meu coração nessas 2 últimas semanas aqui. São premissas em que eu acredito e que eu ponho em prática na minha vida. Quando meu cunhado foi em minha casa há alguns anos e disse que Deus tinha algo muito sério comigo e com a igreja, e eu estava exatamente pensando muitas coisas sobre tudo isso, o Senhor falou ao meu coração e eu tomei uma decisão. E eu fui dizer ao pastor, falei: pastor, eu venho aqui, toco quinta-feira, sábado, domingo, mas se o senhor quiser me usar para ajudar na obra de uma forma mais intensa, o senhor pode contar comigo. Aí o pastor, creio que Deus falou com ele não respondeu na hora. Eu sei que ele costuma ir orar na casa dele depois. E quando eu entendi que eu ia começar a dar um período aqui, eu cheguei na minha escola e falei: você sabe, nós temos uma reunião pastoral aqui às terças-feiras, né? À tarde. E vocês do Mackenzie sabem também, nós temos aula à tarde lá na escola. Eu tinha que fazer uma escolha. E eu sabia que a igreja não ia poder pagar nem o salário que paga para os outros. Mas eu cheguei à escola, falei com a coordenadora e disse: o senhor está me chamando para a obra. Vai ser uma entrada aos pouquinhos. Mas você não conta mais comigo às terças-feiras. Eu vou perder essas 3 aulas. Entreguei para o Senhor. Nunca faltou em casa por causa disso. E esse ano, aprontaram para cima de mim lá na escola. Aprontaram porque eles me viam chegando às 4h10, 4h20 para buscar a Lia. E aí aprontaram uma bonita comigo. Falaram assim: o Fábio chega aqui 4h20, ele pode dar mais uma aula à tarde. Então pasmem vocês, eu saio de lá 12h40, venho para cá para a reunião e às 4 horas tenho que estar de volta para dar uma aula.
a 10ª aula do período. Tá todo mundo colocando palito no olho para ficar acordado, eu tenho que chegar lá e dar aula, a última. Me tiraram uma aula de manhã, me deram uma tarde. Eu falei, vocês estão de brincadeira? Vocês sabem que eu não posso. Ah, mas você chega aqui, Patritão, assim. Eu falei, mas eu não posso. E aí eu fiquei de novo pensando, acho que vou ter que abandonar aqui e voltar para lá. Mas Deus foi bom. Deus foi bom. E eu disse lá, não vou mudar coisa nenhuma. Vocês vão me fazer chegar aqui 10 minutos mais cedo, eu vou chegar 10 minutos mais cedo. Mas lá eu não largo, não. Pode esquecer. Eu estudo uma escola evangélica, mas eu sei que o sistema do mundo é regido pelo cão. A Bíblia fala que o mundo jaz o maligno. E se você dá a mão, ele quer o braço. Se você dá o braço, ele vai querer o seu tronco inteiro. Não tem conversa, não. Meu tempo é de Deus e vocês não põem mais a mão nisso. Se tiver que mandar embora, mande. Mas Deus deu graça. Ficou certo para esse ano, do jeito que está. Ai deles, no ano que vem. Sou muito grato a Deus pelo lugar onde eu trabalho. Como empresa, é um lugar espetacular. Paga em dia, paga certinho. Eles são muito sérios com essas coisas. Não tenho problema com isso, não. Mas Jesus vem na frente. E quando eu fui escolher minha profissão, vocês que tanto perguntam, querem escolher profissão, o primeiro critério que eu coloquei na minha vida foi: jamais vou para uma profissão em que eu tenha que trabalhar aos domingos. Meu critério não foi quanto paga. Meu primeiro critério foi: não trabalho aos domingos. Eu tinha 17 anos e tomei essa decisão. Mas eu queria fazer mais uma consideração. Mateus 12 deu origem, Marcos 12 deu origem à canção da Viúva Pobre, que você conhece muito bem. E que a gente não está cantando por aqui, porque seria muito escandaloso. Mas ela foi composta num culto, lá na igreja presbiteriana. 2 vezes eu me lembro de estar sentado em algum lugar, assim, na cadeira, 3 acho, mas de estar sentado em algum lugar que não tinha um piano à frente, e Deus começar a derramar uma melodia na cabeça. E eu me lembrar depois. Porque muitas vezes desce uma ideia, mas depois a ideia vai embora por algum lugar que eu não sei como é que é. Mas aquela ficou, e o pastor estava pregando sobre esse texto. E eu comecei a ouvir a melodia. Vinham, pois, os ricos e depositavam do que lhes sobrava, mas surgiu no meio deles. Bom, quando acabou o culto, a música estava todinha na cabeça, fui lá no órgão, vi se dava certo e tal, pronto. Depois a letra foi chegando. Eu não sabia que existia música profética naquele tempo, mas foi uma música profética. Mas embora o texto fale de dinheiro, eu nunca li esse texto por causa do dinheiro. Deus nunca falou comigo por causa do dinheiro. Deus falou por causa de outra coisa. E eu quero mostrar isso para você. Marcos capítulo 12, versículos 41. Então Jesus estava sentado diante do gasofilácio. A igreja presbiteriana tinha um gasofilácio lá, era uma peça de madeira dessa altura, né? E era grande assim, embora acho que nunca tenha tido mais do que 3 moedas ou 5 notas lá dentro, mas era bem grande. Ficava lá no átrio da entrada da igreja. Mas a igreja naquela época nem levantava coleta, oferta, nada disso. O pessoal fazia o dízimo direto na tesouraria. Descia lá, fazia o cheque na tesouraria. Tudo era feito lá. Não tinha recebimento de oferta como a gente faz aqui na igreja. Então, eu sei que não era por causa disso que o pastor estava pregando. Acho. Mas Jesus estava sentado diante do gasofilácio. E olha o que Jesus estava observando. Como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Aí veio aquela viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, que eu não sei quanto que era, mas era bem pouco. Então Jesus chamou os discípulos e falou: olha, essa mulher, essa viúva pobre, depositou mais do que
todos os ofertantes, porque eles ofertaram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus não viu quanto, presta atenção, porque o evangelista conta quanto ela depositou. Você tem a quantia aí. Jesus sabia que ela tinha dado tudo, mas Jesus não estava vendo isso. Olha o que Jesus estava vendo. Volta lá no versículo 41. Tem um advérbio ali, na verdade não é um advérbio, mas vai ser uma expressão adverbial, né? Jesus estava observando como o povo dava oferta. Deixa eu te contar um segredo. Jesus não está vendo quanto você está dando do seu tempo. Jesus nunca está vendo quanto você está dando da sua força. Jesus não vê quanto você dá da sua potência, quanto você dá da sua habilidade, quanto você dá dos seus bens. Jesus vê como você dá. Porque aqueles tinham bastante. Mete a mão, toma um pouquinho aí, toma um pouquinho aqui para você. Mas aquela deu tudo. E nós somos muito parcimoniosos nas coisas de Deus. Para as outras coisas nós não somos, porque se o teu emprego mandar você viajar lá para o sul e passar 4 semanas, você vai passar e fala, eu tenho que ir. E você vai. Você não vai discutir com eles. Vai? Ah, não, mas eu preciso ver, porque eu tenho minhas prioridades, porque eu tenho minhas coisas aqui também, que eu não posso deixar o meu trabalho, porque eu não posso deixar de lavar a rua, porque eu não posso deixar de dar banho no cachorro. Meu querido, pelo amor de Deus. Deixa eu contar, a tua empresa nunca morreria na cruz por você. Seus pais não morreriam na cruz por você, mas o Senhor fez isso por você. Tudo é pouco. Engraçado porque no mesmo capítulo, um pouco antes, apareceu lá um escriba e foi testar Jesus, né? E aí, Senhor, qual é o principal mandamento? Vamos ver se eu sabe. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a tua força, de todo o teu tempo, se eu pudesse falar aqui, sem transgredir a palavra do Senhor. Deus não quer 50%. Deus não quer 25%. Deus quer o seu tempo todo. Deus quer você por inteiro. A Bíblia fala que quando Jesus amou os seus discípulos, Jesus amou-os até o fim. O amor de Jesus foi integral por nós. Qualquer coisa que eu faça pelo Senhor vai ser pouco. Vai ser pouco demais. Queria trazer essas palavras duras hoje para você, mas eu quero cutucar teu coração, meu querido. Quando a gente se dispersa, é porque o nosso foco não está no Senhor. E o Senhor está falando, presta atenção aqui em mim. Quando eu vou reger um coral, o nosso coro é um coro grande, graças a Deus, mas é impossível reger um coral e fazer todo mundo cantar junto, se na hora de começar a música, um olha para a porta, um estiver olhando no celular, o outro está fazendo tchau ali para a câmera, né? Nós tínhamos uma pessoa, uma senhorinha lá na igreja que foi apresentar a cantata, Deus sempre lembra disso. Senhorinha desse tamanho, assim, de cabelo bem branquinho, e ela ficava na primeira fila, assim, e quando ia começar a cantata, ela fazia assim, não sei para quem ficava atrás do regente, assim, né? Não dá para você reger assim, entendeu? Não funciona. Se cada um olhar para um lado, na hora de cantar não vai acontecer nada. Não acontece. Se você faz dança, se você faz teatro, você sabe do que eu estou falando. Tem que fazer todo mundo junto. Tem que estar de olho no líder. Tem um regente lá na frente, ele está aqui, ó, com a mão levantada. Presta atenção em mim aqui, ó. Eu vou reger, vou dar entrada, atenção. Quando a igreja se dispersa, é porque os nossos olhos não estão no regente. Mas o trágico disso é quanto tempo da nossa vida está sendo usado como Deus quer.
Eu quero deixar esse desafio para você. Continue trabalhando, continue fazendo sua escola, continue cuidando da sua família, continue fazendo as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Você, marido, sua família é sua responsabilidade. Deus colocou sua esposa debaixo da liderança, seus filhos, maridos e mulheres. Os filhos são nossa responsabilidade, é nosso dever investir tempo neles, ensiná-los a amar o Senhor. Você que está na faculdade, você que está na escola, é sua obrigação dar um bom testemunho, ser um excelente aluno e estudar para isso. Você que entrar na faculdade, você tem que tirar o tempo para se preparar, mas em nome de Jesus. Jesus primeiro. Em nome de Jesus. Jesus primeiro. Um dia, tudo isso vai ficar. Lá no céu, não interessa quantas faculdades eu tive, nem quantos filhos eu tive, porque lá no céu as pessoas não se casam, nem se dão em casamento. Lá no céu é um outro critério que a gente não conhece. É uma coisa que foge ao nosso entendimento. Os saduceus foram zombar de Jesus e fazer um estratagema lá perguntando sobre ressurreição e falaram daquela mulher que casou com 7 irmãos e não teve filho, então lá não sei o quê, quando ela chegar lá no céu, qual vai ser o marido dela, porque tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, né? Então você imagina uma sequência temporal assim. Jesus falou, vocês estão errando, o tempo não se conta assim no céu, é outra realidade que a gente não faz ideia do que seja. Esses parâmetros são da terra, não são do céu. A gente precisa reavaliar, porque nós somos do reino de Deus e não do reino da terra. E porque nós andamos debaixo do senhorio de Cristo e não do senhorio dos homens. Então nós temos que aprender a interpretar o mundo como Deus o interpreta e não como as pessoas querem pôr na nossa cabeça. Em nome de Jesus. Você pode me chamar de louco falando essas coisas. Mas se eu for louco, eu vou louco assim para o céu. Para saber lá no céu que eu estava certo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu quero compartilhar isso com vocês em nome de Jesus. Eu quero cantar com vocês, esse é o meu desejo. Gosto muito desse canto. Porque eu vou falar assim, eu te dou minha alma, eu te dou meu coração. Eu te dou minha alma, eu te dou meu coração. E o resto o Senhor vai fazer. Deus vai cuidar de você. Deus vai dirigir sua vida. Mas Ele quer ser o primeiro. Senhor, nós vamos louvar o Senhor, mas eu quero te pedir nessa noite, como Moisés orou, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu quero chegar à idade dos 70, aos 80 anos, aos 90, quanto eu permitir, sabendo que eu vivi a maioria desse tempo na tua presença, fazendo a tua vontade. Eu perdi muito tempo fazendo a minha vontade, Senhor. Fiz muita coisa errada por causa disso. Vivi muito tempo para as minhas prioridades. O Senhor quer ser a prioridade. O Senhor tem de ser a nossa prioridade. Convença o nosso coração, Senhor Jesus. Espírito Santo, venha sobre essa casa agora. Santo, Santo, Santo. Espírito Santo do Senhor. Fala. Em nome do Senhor Jesus, se tem alguém aqui que está debaixo de jugo, de escravidão qualquer, vício, mundanismo, mentira, amargura, se sua alma está seca, se sua mente está desesperada, se seu coração só consegue ouvir palavras de desespero, de derrota, se você está debaixo desse jugo, em nome de Jesus, seja liberto agora. Seja liberto. Você foi salvo para ser livre. Seja livre, em nome de Jesus.
agora mesmo. Receba aí onde você está. Seja liberto. Se você está envolvido com o mundo, em nome de Jesus, rejeite. Rejeite, não é de Deus. Não é de Deus. Vai te manter escravo. Vai te manter escravo das provas. Vai te manter escravo dos finais de semana. Vai te manter escravo das madrugadas. Vai te manter escravo da insônia, do desespero, do mau humor. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba no seu lugar aí. Aleluia. Virou uma reunião solene. Mas é plano de Deus que seja assim. Eu vou te dar mais um tempo. Você precisa orar e falar com o Senhor. Eu não vou interferir. Enquanto o Fábio orava, eu vi uma aliança. Eu via pessoas aqui que oravam assim: Senhor, eu não quero mais perder tempo. Eu quero que o Senhor comece a contar o tempo de novo. O Senhor está querendo reafirmar alianças aqui nessa noite. O Senhor me mostrava como se fossem vários relógios, como se fosse uma sala que mostrasse os horários, vários fusos horários. Então, alguns relógios iam para frente, outros giravam mais rápido, outros nem tanto. E o Senhor acertando o nosso horário com o horário dele. Nós temos visto os conceitos e a gente tem aprendido que... Aprendido não, né, irmãos? Eu já ensino essas coisas, mas o Senhor tem trazido à memória que quando o Senhor não está no governo na nossa vida, nós somos carnais. Nós agimos como carnais. E Ele ser o Senhor do nosso tempo. E se Ele não é, nós estamos sendo carnais. Então que o Senhor seja Senhor absoluto das nossas vidas e governe o nosso tempo. Este é o meu desejo, honrar tudo que há em mim, te louvarei. Tudo que adoro está em ti. Senhor, dá-me a ti. Acima de tudo, acima de tudo,
Vestido de glória e poder, por honra sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos por teu santo nome, em adoração, nos entregamos a ti, como o teu lugar, e habita entre nós, ó Santo Deus. Só a ti, Senhor Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas do rio, flecha que acerta o alvo. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
usa-me, sonda-me, Senhor. Enche-me até que só se acha a ti, Senhor. Que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sou. Sonda. Transforma-me, deixe-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Deixa aqui. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Nós podemos ver nessa palavra a misericórdia tão grande do nosso Deus, a misericórdia tão grande do nosso Deus, a graça. E com essa palavra, com toda essa matemática que nós vimos hoje, nós podemos perceber que quando a palavra do Senhor fala, dos seus pecados jamais me lembrarei. A palavra do Senhor fala que Ele apaga, que Ele deleta. Então nós podemos perceber que quando o Senhor olha para as nossas vidas, Ele não faz conta disso, porque o sangue
O sangue do Cordeiro, ele nos purifica de todos os pecados e de tudo aquilo, todo aquele caminho por onde nós andamos, que nós desagradamos o Senhor. Ele não vê, ele não considera mais, ele não considera, ele apaga, ele exclui da história da nossa vida totalmente. Ele não conta, não considera mais. Essa é a graça de Deus quando nós estamos debaixo dessa maravilhosa graça, dessa misericórdia de Deus. Não há palavras, Senhor. Não há palavras que possam expressar a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Essa palavra hoje nos constrange diante de Ti, Senhor. O que nós podemos oferecer diante do Teu altar? As nossas vidas, os nossos corações, Senhor. Deus de amor, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de graça. Os Teus olhos são bons para nós, Senhor. Os Teus olhos são bons. Nós te amamos, Senhor. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te só um pouco do momento. Eu quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Quero dar-te as palavras como quero que saia um dilúvio de bênçãos na minha boca, que seja meu universo. E a luz em minha janela, que seja meu universo. E deixa cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que seja meu universo. Quero dar-te toda a parte dos meus sonhos. Aleluia. Quero todo o meu tempo, dos meus planos, que seja meu universo. Quero dar-me, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te, que sejas meu universo. E de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela, que seja teu universo. E deixas cada um dos meus pensamentos,
Que a tua presença, o teu poder, seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que seja meu inferno, cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder, seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas que sejas meu. Que sejas meu universo. Aleluia. Aleluia. O Senhor me revelou, eu vou entregar. Você jovem que no momento da oração diz que você quer honrar o Senhor, começando na sua casa, com o linguajar, com o tratar com o seu pai, com a sua mãe. O Senhor manda dizer que ele ouviu. E será, se você não quiser se expor, não precisa, mas você sabe para quem é essa palavra. E será como diz a palavra, que quando você honra o seu pai e a sua mãe, os seus dias serão prolongados. Receba em nome de Aleluia. Levante suas mãos. De pé, por favor. Jesus, o Senhor é bom. Isso é muito bom. Teu amor nos constrange, teu amor é maravilhoso. Obrigado porque nós estávamos perdidos. Íamos para o inferno. E o Senhor nos resgatou, mesmo sendo tão pecadores, e o Senhor nos buscou. Pai, livre-nos de ser como aqueles 9 leprosos. Arranca do nosso coração toda ingratidão, arranca do nosso coração toda dureza, toda apatia. Jesus, gere em nós esse coração grato. Pai, que nós possamos ter essa revelação na nossa vida diária de que o Senhor fez por nós. Não nos deixe esquecer de onde o Senhor nos tirou. Não nos deixe nos esquecer de onde o Senhor foi nos buscar. Ninguém dava nada por nós, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, o Senhor nos buscou, o Senhor acreditou, o Senhor nos comprou, hoje somos teus. Oh, Jesus, enche o nosso coração de gratidão, possamos honrar o teu nome. Eu quero pedir ao Senhor, senta no trono das nossas vidas, conduza nossas vidas, conduza o nosso modo de pensar, de agir, de falar. Precisamos de Ti. Leva-nos em paz, Pai, essa noite, livra-nos de todo mal, e que nós possamos sair daqui com esse propósito de glorificar o Senhor onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém.